Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs na caminhada, Deus é bom o tempo todo. A sua misericórdia é infinita. Portanto, Ele nos dá dias de vida para que a gente possa trilhar um caminho segurando na mão dEle. Como é o caso de hoje, dessa terça-feira, mais um dia em que Deus nos concede. Nesse dia de hoje, nessa terça-feira, nesse dia 12, nós ouvimos aqui uma palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. E nós ouvimos um pouco sobre o fundamento da igreja, sobre o início da igreja, né? Onde Jesus chama os seus discípulos, os 12, onde ele é capaz de citar alguns nomes aqui. E o primeiro discípulo é Pedro. E assim vai iniciando todos os outros. Os discípulos, ouvindo a voz do pastor, ouvindo a voz de Jesus, seguem-o. E nesse segmento eles assumem uma missão muito importante. Uma missão de salvar almas, de pescar homens. Então Jesus confia a seus discípulos esta missão. E a cada um deles é disposto a dar o sim. A palavra de Deus disse que ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E todos foram prontos para ouvir Jesus, para estar próximo de Jesus. O motivo pelo qual os discípulos aceitaram o convite, porque encararam a realidade que Jesus era o Filho do Homem. Encararam a realidade que Jesus, de fato, é o caminho, a verdade e a vida. Como nós também temos que ter este raciocínio. A nossa presença, a nossa companhia essencial para as nossas vidas é Jesus, caminho, verdade e vida. Só Ele é suficiente, só Ele basta. Portanto, esses discípulos e os demais foram ouvir Jesus neste intuito, que é o Mestre, e que deveriam seguir o caminho do Mestre. Tanto é que concretiza a minha frase em dizer isso. O próprio Evangelho nos diz no finalzinho, a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força muito forte e todos eram curados. Então, todos que têm essa experiência com Jesus, de tocar em Jesus, de se voltar para Jesus, de se colocar nas mãos de Jesus, de fazer com que Jesus faça a tua vontade nas nossas vidas, de fato, emana uma força muito grande dele. E essa força, meu irmão e minha irmã, que é capaz de orientar, essa força que nos dá esse ânimo, essa esperança de um Deus que está vivo e vivo no meio de nós, que opera maravilhas e graças no meio de nós. Mas não só um Deus como se fosse uma fábrica de milagres, mas um Deus que nos ensina um caminho de conversão, um caminho novo para o dia novo que também se inicia.
Esse é o Evangelho de Lucas, nessa terça-feira, que a gente possa também confiar nesse Jesus, como os discípulos confiaram, amá-lo, respeitá-lo, seguir os teus passos. Deixa que a palavra de Deus guie, oriente a cada um de nós. Este foi o Evangelho de hoje. Deus te abençoe, os anjos te protejam, salve Maria e até amanhã, se Deus quiser.